Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Joycast. Nós temos o prazer de te receber aqui e, como você já sabe, não deixe de compartilhar o nosso canal, curta ele, ative o sininho, isso é muito importante para a gente. Hoje nós temos um tema sensacional. Qual a finalidade de um dumper? Bom, se você não sabe nem o que é um dumper, você vai aprender aqui. Mas dicas alternativas, para que serve? Talvez você até está trabalhando com a sua máquina e você nem sabia que tem um dumper lá dentro. Agora, na verdade, talvez sua máquina tenha 8 dumpers. Uau! E nós vamos discutir um pouquinho mais para que serve, como é. Se você tem dúvidas, sugestões, deixa anotado aqui, registra, é muito importante para a gente. Estamos novamente com Júnior Zaninelli, que é o diretor técnico e de novas tecnologias do Grupo Trijoy. Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós que agradecemos. Você perguntou o que é um dumper, né? O que é um dumper? O que é um dumper? Nome difícil, nome complicado. As pessoas não sabem nem como é que se escreve. É por aí. O dumper, ele é um filtro e também um estabilizador de tinta. É uma pecinha que normalmente ela é branca, desse tamanho aqui, algumas vezes são um pouquinho mais compridos, mas na grande maioria ela é uma pecinha branca para tinta solvente e sublimação. Ok. E ela é preta quando se utiliza tinta UV. A função dela é filtrar a tinta para a cabeça de impressão e estabilizar a tinta na cabeça de impressão. Mas não tem como não ter. em todas as máquinas, Se ela é um filtro, todas não tem como não ter. que trabalham com cabeça Epson, Ok. todas utilizam um dumper para um funcionamento. Legal. E então ela serve para filtrar Isso. a tinta antes de chegar na cabeça Também. e fazer a impressão. Também. Assim, ela tem nas máquinas Epson, é diferente das máquinas com cabeça solvente, né? Com tinta solvente. As tintas solvente, elas têm uns filtrinhos logo após a bomba de tinta, que empurra a tinta até um subtanque. Certo. E aí a tinta ela é purificada, toda a impureza da tinta é tirada nesse filtro. Certo. Já nas cabeças Epson, ela tem o cartucho ou o reservatório de tinta. Por gravidade, a tinta vai até o dumper. Certo. Então, não tem nenhum filtro aí. O filtro está justamente dentro do dumper. Na telinha que ele tem embaixo, ele vai toda a impureza ele vai ficar nessa telinha. Entendi. Mas, ao mesmo tempo de purificar a tinta, de filtrar a tinta, o dumper ele tem a função de estabilizar. Porque ele tem uma molinha dentro dele que, por exemplo, você fez a limpeza pelo cap, ou a tinta começou a vibrar, a tinta vibra para puxar tinta, né? A cabeça de impressão, ela vibra para puxar tinta. Essa vibração vai puxar a tinta do lado de cima. Então, essa molinha vai esmagar. Ok. Quando a molinha começar a retornar na posição normal dela, é quando ela puxa a tinta para manter o dumper sempre cheio de tinta. Entendi. Tá bom? Entendi. Então, a função do dumper também é estabilizar. De outra maneira também. Já, com certeza, todo mundo já inventou de tirar a gasolina do carro com a mangueira lá dentro. Puxar na boca. Ou de um vasilhame, você põe a mangueira lá dentro. Certo. Puxa, põe essa mangueira, né? Essa mangueira num vasilhame. Certo. E quando enche esse vasilhame, você faz o quê? Você com o dedão ali, tampa a ponta da mangueira, se põe no outro vasilhame, solta o dedão, que daí ele vai e continua enchendo. Isso aí, a gravidade vai fazer o trabalho. O dumper é o seu dedão. Ok. Porque ele vai puxar a tinta, ele vai permitir que a tinta venha até ele, mas a função dele também é segurar a tinta. Ele só vai liberar a tinta quando a cabeça vibrar. Ou quando a bomba puxar. Entendi. Senão ele tem que segurar. Entendi. Então a gente pode entender que ele tem vida útil. Porque, afinal de contas, ele é uma peça que tem uma função importante. Constante função, né? Está imprimindo ali, olha, ele está em constante função. E o que eu evito quando eu tenho um dumper novo na máquina? Você primeiro evita falha,
De tinta. Porque afinal de contas ele É o vai dedão. parar ali e vai acabar Porque vazando. a falha tanto no ele manter um dumper cheio de tinta para impressões longas, né? Porque você vai puxar mais tinta, porque vai imprimir um chapadão. Então o dumper ele tem que ter bastante tinta para repor a tinta na cabeça de impressão. Certo. Mas também você evita gotejamentos durante a impressão. Ok. Porque como ele é um estabilizador, se o dedão tá entreaberto ali, ele começa a gotejar. Na hora que você Entendi. tá tirando desse vasilhame a E mangueira e pondo colocando pra cá? outra, ele tá gotejando. Claro. É a mesma coisa com o dumper. Então, você começa a verificar, de repente, deu uma falha gigantesca, um canal inteiro parou de sair, ou o meu amarelo tá muito sujo com tinta preta, tinta ciano, ou o meu magenta tá muito sujo. Isso normalmente é o dumper. Por que normalmente? Porque às vezes o caso também é o wiper, tá? Sim. Que é o rodinho. Mas isso, quando é feita a manutenção preventiva corretamente, o dumper que não está segurando a tinta. Ok. Então ele começa a criar aquela gota embaixo da cabeça de impressão e no movimento do carro de impressão ele começa a ir para a lateralzinha e sujar as outras cores Claro. e por aí vai. Muito bom. Bom, antes da gente continuar, quero deixar você com os nossos patrocinadores. Bom, hoje o tema é dumper. O que é dumper? Qual a finalidade dele? Mas, como o Júnior já trouxe o que é um dumper, para que serve, eu queria saber um pouquinho mais sobre... A gente sabe que as tintas, substratos, eles têm diferença um para o outro, né? Já o dumper é a mesma coisa? Em qual dumper a gente deve confiar? Tem uma marca? Tem um modelo? Conta para nós. Então, Ângelo, nós temos um problema muito sério que é essa abertura de mercado chinês, né? Você compra em qualquer lugar. Certo. E o problema é que existe diferenças de dumper por qualidade, por finalidade. Tá. Tem dumper que ele foi feito com produto mais simples, que ele é para tinta sublimática. Ok. Não que é aguenta... tinta à base d'água. Isso. Não Entendeu? aguenta um solvente, né? Aí tem dumper que ele é um pouco mais rígido, que o plástico é um pouco mais aguçado, ele é mais caro, que é para ecosolvente. E tem dumper que é bem mais aguçado, que é para UV. Tá bom. Porque o UV, por mais que é uma tinta ecológica, é uma tinta isso, aquilo, aquele outro, mas você põe a tinta, passe tinta UV numa luva na sua mão, você vai ver que em questão de tempo já vai corroer a luva inteira. Ela é muito forte. Muito forte. Então, um dumper também sofre por causa disso, Tá. né? Então, tem essas diferenças aí entre os dumpers que tem que tomar muito cuidado na hora da compra de um dumper. Saber se você está comprando realmente o dumper certo para a finalidade certa. Porque senão vai começar a criar bolhas durante o dumper e essa bolha vai diminuir a quantidade de tinta que eu vou ter dentro do dumper, porque em vez de ter tinta, eu vou ter uma bolha lá dentro. Claro. Né? Ar. É o próprio ar que vai me atrapalhar. E, enfim, tem essas diferenças. É importante ficar muito atento a isso. Se você tiver dúvida qual dumper usar, acione o Júnior, entre no site da Trijoy, vai lá em atendimento técnico e manda lá uma pergunta para ele que certamente vai te auxiliar. Sim, pelas nossas centrais de vendas também. Boa. Nós temos as peças, temos dumpers. Boa. Nós trabalhamos com fornecedores confiáveis, totalmente confiáveis, já há anos. São os mesmos fornecedores. E não estamos tendo problema com isso daí, não. Já que a gente está falando de a venda de um dumper, né? Significa que eu preciso trocar ele. Então, quando a gente fala de um novo dumper, novo é relativo, né? O cliente pode dizer, poxa, eu troquei meu dumper ontem e hoje ele está com problema. Ou então, o outro cliente pode dizer, poxa, eu troquei meu dumper no mês passado e ele está com problema. Por isso, novo é relativo. Como saber que um novo está com problema, Júnior? Ângelo, isso é muito interessante, porque eu te confesso que há uns 10 anos atrás, eu tive um problema com um cliente que ele comprou os dumpers para trocar na máquina dele, um cliente muito grande, uma produção muito grande,
Trocamos todos os dampers da máquina dele e, de repente, um lado do amarelo começou a falhar. Imprimia 1, 2, 3 metros, pum, falhava. 2, 3, 4 metros, falhava. Tá. E eu fiquei 30 dias, porque os dampers eram novos, não comprou com a gente, tinha comprado com uma autorizada, e um problema gigantesco. Então, ali, troquei tinta, troquei cabeça, troquei cartucho, troquei mangueiramento e tudo tentando achar a solução. E o problema justamente estava no damper. Quando eu tirei o damper novo e coloquei um damper usado que eu tinha na minha mala, resolvi o problema do cliente. Então, depois disso... novo é totalmente relativo. Depois disso, eu comecei a prestar atenção que eu esvaziei o damper, lavei, e aí eu fui encher o damper de ar, com a boca mesmo, sabe? Eu percebi que no plastiquinho ali tinha um furinho minúsculo, que é onde fazia entrar ar. Se lembra que eu já falei em outros episódios que o sistema tem que estar totalmente pressurizado. Né? Perfeito, sim. Então, ali aquela bolinha de ar alterava a pressurização dentro do damper. Então, o damper puxava mais ar do que tinta. Então, a cabeça de impressão, na hora que ela vibrava para puxar, o ar é mais leve do que a tinta. Ali há ar naquele lado do damper, então, da cabeça, então falhava a cabeça de impressão. Então, toda vez quando eu vou trocar o damper, e se você é um autodidata, um cliente autodidata que já faz esses processos, tem clientes que fazem isso, que tem essa segurança, faça esse teste. Tampa a ponta, tampa outra ponta, uma põe na boca, não assopra com força para não lacear o plástico, né? Dá uma sopradinha e mantém. Vê se o ar vai manter. Se o ar manteve ali dentro, pode colocar que não tem problema. Deu uma vazadinha. Você sentiu que o ar passou, deu um problema. E depois que eu fiz isso, volta e meio eu pego o damper com esse problema. Por isso que a gente não vende peça com problema. Porque eu faço isso quando chega. Eu tenho mais uma pergunta então. Damper não se arruma? Não tem como arrumar. Tem gente que troca o O-ring debaixo do damper. Ele abre a ponta, troca o O-ring debaixo do damper e coloca. Mas, cara, isso não é viável, não é funcional. É uma peça tão barata para você correr um risco tão grande. Perder toda uma produção? Você perde uma produção e pior, você pode trazer problemas sérios para a máquina, um damper com defeito. Até para a cabeça. Justamente por causa da cabeça. Porque ele vai bombar a tinta, vai mandar, vai puxar, sobrecarregar. E se você não enxerga, se por exemplo, você está imprimindo, vamos dizer que é o seu amarelo. Você está imprimindo uma cor que não vai muito amarelo. O amarelo ele só é um detalhe pequeno ali dentro. A cabeça vai vibrar, vai cuspir, mas você não vai enxergar que só está saindo metade de um amarelo. Só que uma impressão de 1 metro, você está fazendo cristal vibrar com cristal direto. Não tem ali a tinta para resfriar o cristal e não tem a tinta ali para lubrificar o cristal. Então essa vibração cristal por cristal vai quebrar o meu cristal. Certo. Aquele nozzle ou aqueles nozzles, aquele lado, vai começar a parar, vai dar problema e aí eu perco uma cabeça de impressão por causa de uma peça muito barata. Uau! Cada vez que a gente escuta o Júnior falar é impressionante, né? Porque são detalhes tão importantes dentro de uma máquina que garante que a gente tenha uma produção fluida, né? Com manutenções simples, como você disse. Damper é uma peça super barata, não vale a pena correr o risco, né? Mas precisa de um técnico que consiga saber se o problema é o damper, se é a cabeça, se é o material, se é tinta, se é a máquina, se é o ambiente ou seja lá o que for, né? Muito legal. Júnior, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma aula sobre damper e se você quiser saber mais, consulte o Júnior. Com certeza ele vai poder auxiliar você dentro do seu equipamento. É isso aí. Pode entrar em contato pelos nossos canais, via e-mail, via internet, né? Nosso site. Central de vendas, ou né? pelo nosso central de vendas ou nossa central técnica. Ligando para a nossa empresa, a gente tem um canal um canal na URA que vai direto para a gente e a gente vai poder solucionar, ajudar por WhatsApp, enfim. Boa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu. Pessoal, obrigado. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.